Há muitos anos, em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, havia uma casa abandonada que era conhecida por ser assombrada. A história por trás dessa casa remontava a décadas atrás, quando um homem misterioso chamado Jonathan Avishon viveu lá. Jonathan era recluso e mantinha segredos sombrios. Ele nunca era visto durante o dia e só saía de casa após o anoitecer. Os moradores da cidade o evitavam, e muitos acreditavam que ele estava envolvido em atividades macabras. Certo dia, a casa de Jonathan pegou fogo em circunstâncias misteriosas. Quando os bombeiros conseguiram controlar as chamas e vasculharam os destroços, não encontraram vestígios do homem. A partir desse momento, a casa ficou abandonada e ganhou uma reputação assombrada. Diziam que, durante a noite, os moradores podiam ouvir murmúrios, portas rangendo e passos arrastados vindos da casa. Alguns corajosos tentaram passar uma noite na casa, mas todos desistiram ao serem confrontados com visões aterrorizantes e sons inexplicáveis. A história de Jonathan Avishon e sua casa abandonada se tornou parte do folclore local. Alguns acreditam que o espírito dele ainda vagava pela casa em busca de vingança, enquanto outros afirmavam que ele havia feito um pacto com forças sobrenaturais. Embora a casa tenha sido demolida anos depois para evitar que os curiosos se machucassem, a lenda de Jonathan Avishon e sua casa assombrada permanece viva na memória daquela pequena cidade, lembrando a todos que o terror pode surgir dos segredos mais sombrios e insondáveis da história. História 2. Há muitos anos, em uma cidade costeira remota, havia um antigo farol que se erguia majestosamente sobre as rochas. A beleza do farol contrastava com a tragédia que ocorreu ali. A história começou com um casal de faroleiros, Samuel e Elizabeth, que cuidavam do farol e viviam na pequena casa adjacente. A vida deles era tranquila e isolada, com o som das ondas como única companhia. No entanto, um inverno rigoroso trouxe tempestades violentas que os mantiveram confinados por semanas. Um dia, quando a tempestade finalmente passou, os moradores da cidade vizinha enviaram um barco para reabastecer o farol. Mas o que encontraram na casa deixou todos em choque. O interior da casa estava coberto de sangue, móveis destruídos e uma atmosfera de horror. Samuel e Elizabeth estavam desaparecidos. As investigações não levaram a lugar algum, e a cidade ficou com uma lenda sinistra. Dizia-se que o farol era amaldiçoado e que os espíritos de Samuel e Elizabeth ainda vagavam pela estrutura, procurando vingança. Muitos alegavam ter visto luzes estranhas no topo do farol durante as noites, e alguns afirmavam ouvir vozes fantasmagóricas ecoando pela brisa do mar. A lenda do farol maldito persistiu por gerações, e as histórias de aparições e acontecimentos inexplicáveis mantiveram os curiosos longe do local. Até hoje, o farol permanece abandonado e em ruínas, uma lembrança assustadora de que, em lugares isolados, segredos sombrios podem espreitar, e o passado pode deixar marcas que perduram para sempre. História 3. Há alguns anos, em uma pequena cidade do interior, vivia uma família chamada Silva. Eles moravam em uma casa antiga, que passava de geração em geração, e o lugar era conhecido por ser assombrado. Os mais velhos contavam histórias de aparições misteriosas e sons inexplicáveis que ecoavam pela casa à noite. A família Silva consistia em 3 membros, João, Maria e seu filho, Lucas. Eles não acreditavam nas histórias de assombração e sempre riam das superstições dos vizinhos. No entanto, o que aconteceu naquela casa mudaria suas vidas para sempre. Tudo começou com pequenos eventos, como objetos que se moviam misteriosamente e vozes sussurrando no escuro.
Lucas, um adolescente corajoso, tentou desvendar esses mistérios por conta própria, mas cada tentativa resultava em mais fenômenos inexplicáveis. Eventualmente, a família não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Uma noite, enquanto todos estavam dormindo, um grito estridente ecoou pela casa. João e Maria correram para o quarto de Lucas e encontraram o filho em estado de choque, apontando para o pé da cama. Lá, eles viram uma figura sombria de uma mulher, com um vestido branco rasgado e um olhar vazio. O terror tomou conta da família Silva. Eles decidiram buscar ajuda e chamaram um paranormal local para investigar a casa. O especialista realizou uma série de rituais e fez contato com o espírito, que se revelou como Helena, uma mulher que havia morado naquela casa há muitos anos. Helena tinha uma história trágica. Ela havia sido injustamente acusada de bruxaria e condenada à morte pelos moradores da cidade. Seu espírito vagou na casa, assombrando-a por gerações, em busca de justiça. A família Silva sentiu empatia por Helena e decidiu ajudá-la a encontrar a paz. Eles começaram a investigar o passado da cidade e reuniram evidências que provavam sua inocência. Com a ajuda de um advogado e da comunidade local, conseguiram anular o julgamento injusto de Helena, restaurando sua honra. Com a justiça feita, Helena finalmente encontrou a paz e deixou a casa da família Silva. Os eventos paranormais cessaram, e a casa antiga tornou-se um local tranquilo novamente. Essa história de terror baseada em fatos reais mostra que, às vezes, os horrores do passado podem assombrar o presente. No entanto, também destaca o poder da justiça e da empatia em superar o medo e a escuridão. História 4. No final do século XIX, em uma remota vila costeira, havia uma antiga mansão que ficava à beira do mar. A mansão pertencia à família Lacerda, uma linhagem de aristocratas que tinha um passado sombrio e misterioso. A casa era conhecida como a Mansão dos Espíritos, pois muitos acreditavam que era assombrada. Um jovem historiador chamado Daniel estava fascinado pela história local e decidiu investigar a Mansão dos Espíritos. Ele passou meses pesquisando documentos e entrevistando moradores locais para descobrir a verdade por trás dos rumores de assombração. À medida que sua investigação avançava, ele descobriu que a família Lacerda estava envolvida em atividades ocultas e práticas de bruxaria no século XIX. Os moradores locais acreditavam que eles haviam feito um pacto com forças sobrenaturais em busca de poder e imortalidade. Essas lendas eram reforçadas pelos relatos de luzes misteriosas na mansão e vozes sussurrantes à noite. Um dia, Daniel encontrou um diário escondido nos arquivos da cidade que pertencera a uma das filhas da família Lacerda, Isabela. O diário continha relatos detalhados das práticas de bruxaria e dos rituais obscuros realizados na casa. Também mencionava uma maldição que assombraria qualquer pessoa que ousasse desafiar a família Lacerda. Daniel estava determinado a encontrar evidências concretas que confirmassem a existência das forças sobrenaturais na mansão. Ele convenceu um grupo de pesquisadores paranormais a acompanhá-lo em uma investigação noturna na mansão. Naquela noite, quando o grupo entrou na mansão escura, as portas se fecharam misteriosamente atrás deles, e uma sensação de frio intenso encheu o ar. As luzes começaram a piscar, e vozes sussurrantes ecoavam pelas paredes. À medida que exploravam a mansão, os pesquisadores começaram a ver aparições sombrias e perturbadoras. Foi nesse momento que Daniel encontrou um antigo altar de bruxaria no porão da mansão. Ele começou a recitar as palavras do diário de Isabela em uma tentativa desesperada de quebrar a maldição.
As aparições ficaram cada vez mais agressivas, e o grupo estava apavorado. No entanto, quando Daniel terminou o ritual, uma explosão de luz cegante iluminou a mansão. As aparições desapareceram, e a sensação de frio desapareceu. Daniel e os pesquisadores escaparam da mansão dos espíritos, acreditando que a maldição havia sido quebrada. Essa história de terror baseada em fatos reais destaca como segredos sombrios do passado podem continuar a atormentar a presente, e como a busca pela verdade pode levar a eventos paranormais aterrorizantes. História 5. Em meados da década de 1960, um casal, Miguel e Alice, comprou uma antiga fazenda no interior do Brasil. A propriedade tinha uma história rica e sombria. Era dito que, décadas atrás, a fazenda havia sido usada como local de culto por um grupo de ocultistas que realizavam rituais sinistros. No início, Miguel e Alice estavam encantados com a beleza da fazenda e com a ideia de uma vida tranquila no campo. No entanto, logo começaram a notar eventos estranhos e perturbadores. À noite, eles ouviam sussurros indecifráveis e batidas nas paredes. As portas se abriam e fechavam por conta própria, e objetos se moviam inexplicavelmente. A situação atingiu o ápice quando Alice começou a ter pesadelos terríveis. Ela descrevia visões de figuras encapuzadas realizando rituais obscuros na sala de estar da fazenda. A cada noite, os pesadelos se tornavam mais vívidos e aterrorizantes. Desesperados, Miguel e Alice procuraram a ajuda de um paranormal local, o Dr. Almeida. Ele examinou a fazenda e confirmou que havia uma presença maligna na propriedade. Ele acreditava que os rituais ocultos do passado haviam deixado uma energia negativa residual que ainda atormentava o lugar. O Dr. Almeida e um grupo de especialistas em paranormalidade realizaram um exorcismo na fazenda. Durante o ritual, eles sentiram uma presença maligna lutando contra eles. Velas se apagavam e voltavam a acender, objetos eram arremessados pelo ar, e as vozes sussurrantes se intensificavam. Foi uma batalha espiritual aterrorizante. Finalmente, após horas de luta, o Dr. Almeida conseguiu banir a presença maligna da fazenda. A paz retornou à propriedade, e Miguel e Alice puderam finalmente desfrutar de sua vida no campo sem serem perturbados por eventos sobrenaturais. Essa história de terror baseada em fatos reais destaca como lugares com um passado sinistro podem abrigar energias negativas que continuam a assombrar aqueles que os habitam. Mostra também como a intervenção de especialistas em paranormalidade pode ser necessária para enfrentar forças sobrenaturais aterrorizantes.